Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É muito bom ter a sua companhia. É muito bom saber que você está conosco vivendo essa experiência. Estamos estudando o livro do Êxodo e isso vai dar para nós uma base de fé, uma segurança na nossa caminhada muito grande. Nós precisamos estar atentos aos detalhes que Deus quer falar comigo, com você. Por isso, vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos ensine, nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos prosseguir no nosso estudo do livro do Êxodo. Então, tome aí a sua palavra, o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. E é importante que cada um de nós estejamos atentos àquilo que Deus quer revelar a nós a partir desses textos, sempre entendendo que nós temos que ler o Antigo Testamento com a luz do Novo. Ele está dizendo de coisas lá do Novo Testamento, mas também aquilo que é real, né? Aquilo que aconteceu, mas que também nos revela coisas lá no Novo Testamento. Vamos ficar atentos. Então, Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ler o texto e juntos meditar. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher de seu clã. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou uma cesta de papiro, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela o menino e deixou-o entre os juncos na margem do rio. A irmã do menino ficou parada à distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam na margem. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou que uma criada a apanhasse. Quando abriu a cesta, viu uma criança. Era um menino que chorava. Ficou com pena dele e disse a uma das crianças dos hebreus. A irmã do menino disse então à filha do faraó: queres que te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino? Vai, respondeu-lhe a filha do faraó. E a menina foi chamar a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino estava crescido, levou-o à filha do faraó, que o adotou como filho. Ela deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: eu o tirei das águas. Muito simbólico o texto que nós estamos meditando. A primeira coisa é nós percebermos aqui algo. Mãe e pai da tribo de Levi. Os nomes dos pais de Moisés eram Arão e Joquebede. Joquebede e Arão. E ele tinha 2 irmãos. Uma irmã mais velha, Miriam, que acompanhou aqui, né, ali o cestinho com ele, e Arão, o seu irmão mais novo. Então, isso ficando claro para nós, depois mais para frente nós vamos ver a presença desses 2 irmãos de Moisés junto a ele. Mas aqui tem algo que precisa tocar no coração de muitas pessoas. Veja, existia um edito do faraó para matar os meninos. E mesmo assim, os pais de Moisés e aqueles hebreus não se intimidaram em ter filhos. Quando as pessoas hoje não querem ter filhos, dizendo assim: esse mundo está muito difícil, não dá para criar, e não sei o que lá, e prefere ter cachorro. Vocês já viram isso por aí? Olha a covardia. Isso se chama covardia. A responsabilidade da criação de um filho, de uma filha, está sobre os pais, não está sobre o mundo. A educação que se dá está sobre o pai e a mãe. O testemunho que o pai e a mãe precisam dar para influenciar o filho é mais forte do que qualquer testemunho dado por aqueles que são do mundo. Então, é covardia. Isso aqui era um edito de morte, mas eles se uniram no ato conjugal e geraram filhos. E esse filho é o libertador
Esse filho é aquele que foi escolhido para libertar o povo que estava oprimido no Egito. Imagine se eles se fechassem a vida, como muitos têm se fechado no tempo atual. Esse é um ponto a ser meditado por nós. Agora vamos olhar para a forma com que Deus utilizou-se para que Moisés estivesse na casa do faraó. Então, a sua mãe ali faz aquele balaiozinho que a gente chama até de Moisés, né? Hoje tem um Moisés aí, que os pais colocam os filhos ali dentro, né? Com betume, tudo direitinho para que não entrasse água, coloca a criança ali e ela vai descendo. A gente pode olhar aquele Moisésinho, né? Esse balaiozinho, como a igreja que nos protege da morte espiritual, a igreja que nos protege dos ataques do maligno. Estar na igreja é estar debaixo da proteção. As portas do inferno não poderão vencê-la. E olha que interessante, a água, Moisés é tirado das águas, o nome dele, né? Porque disse, eu tirei das águas, né? Como símbolo daquele que vai salvar o Egito. E nós, quando somos tirados das águas do batismo, nós recebemos a graça de viver uma vida nova, uma vida em salvação, uma vida em estado de salvação. Então, a gente vai olhando aqui a simbologia do texto, aconteceu isso aqui, mas nós podemos olhar para frente, para o agora e perceber que esta simbologia bíblica nos abençoa muito. Os padres da igreja faziam muito essa leitura do simbolismo bíblico. Mas o interessante, o povo de Deus começa a ser salvo, o processo de salvação do povo de Deus que estava na escravidão do Egito, começa pelas lágrimas de uma criança. A salvação da humanidade, ela se estabelece a partir do sim de uma mulher. Olha só, a mãe de Moisés deu um sim para Deus, para unir-se com seu esposo no ato conjugal, gerar um filho. A mãe do Salvador da humanidade. Moisés é conhecido, ou melhor, Jesus é conhecido como o novo Moisés. Então vem uma criança concebida por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Essa criança nasce, ela chora no nascimento. E o choro daquele menino, que depois os pastores vão contemplar, os magos, os reis magos vão contemplar, é o choro que vai trazer para nós a salvação. A salvação que vai nos alcançar e alcançar a humanidade inteira até o fim dos tempos, até quando esse Jesus voltar. Mas tudo isso começa dessa forma. Então é belo nós contemplarmos a obra de Deus, é belo nós vermos a coragem e a ousadia desses pais de terem filhos e gerarem Moisés, protegerem-no. Ele vai ser levado para a casa do faraó, ele vai ser educado, mas antes a própria mãe vai amamentá-lo. Quando ele desmamar, ela vai dar ele para a casa do faraó, para ali ele ser protegido, educado. Esse pessoal não tinha ainda consciência do que aconteceria, mas ali estava a providência divina. A providência divina que rege todas as coisas. Nós precisamos acreditar na providência de Deus. E quando nós acreditamos na providência de Deus, nós ousamos. Os casais ousam em ter filhos e muitos filhos. Os casais, as famílias educam na fé da igreja e não terceirizam a educação para o YouTube, para TikTokers, para influenciadores dos filhos. Não, eles educam, eles ensinam, eles mostram a verdade, ensinam os seus filhos a rezar para que experimentem essa salvação, mas também levam os seus filhos para o santo batismo dessa água. Moisés foi tirado das águas para salvar o seu povo. Nós fomos salvos à medida que nós passamos pela água do santo batismo e aí recebemos as graças suficientes para que essa salvação se estabeleça e aconteça na nossa vida, no nosso cotidiano, porque o batismo é a porta da fé, por onde entra todos os sacramentos e nós experimentamos essa graça de salvação. Então, é muito importante que nós estejamos empenhados na nossa vida em fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens, em escolher o que Deus escolheu e não o que os homens escolhem. E tenhamos a certeza, Deus sempre vai nos livrar das tribulações, das perseguições, dos sofrimentos, mas enquanto Ele não nos livrar,
nós estaremos sendo fortalecidos. Se você for pegar a carta de Tiago, pega depois o capítulo 1, você vai ver, né, que a provação ela vai gerar muitas virtudes quando ela é vivida nessa perspectiva de fé. A gente na provação vai sendo fortalecido, renovado, transformado, curado. E é exatamente assim. É dessa forma que nós vamos tocando na obra de Deus em nossa vida. Romanos 5 também, capítulo 5, vai falar, né, de tudo aquilo que Deus vai fazendo no coração daqueles que se abandonam integralmente a Ele. E esse é o chamado que nós somos provocados hoje, a viver essa experiência de uma confiança total em Deus, de um abandono total em Deus e de uma adesão total à sua santa vontade. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje? O Senhor, pelo santo batismo, nos deu a possibilidade de vivermos a vida nova em Cristo Jesus. Por isso, devemos seguir o Senhor de todo o coração e escolher sempre a vontade dEle. Ou seja, como nos foi ensinado, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não podemos nos acovardar mediante aos desafios do nosso tempo. Precisamos ser firmes e viver no propósito de Deus, ainda que a maioria escolha o contrário, mas a nossa decisão é pelo Senhor. Você não vai se arrepender se você escolher o Senhor, se você escolher fazer a vontade dEle, se você não ceder às pressões do mundo, da mentalidade desse mundo. Eu comecei dizendo que é lindo perceber que com um edito de morte dos filhos, homens, este casal não se fechou à vida, porque Deus disse, sede fecundos. Então, obedeça a Deus e não obedeça ao sistema deste mundo, ao sistema deste tempo que quer fazer você pai de pet e não de filhos de Deus. Então, esteja muito atento a isso que o Senhor está falando conosco. Vamos rezar? Senhor, a sua palavra é tão direta, ela nos confronta nas nossas escolhas. E hoje, diante do testemunho dos pais de Moisés, eu escolho a sua vontade e eu acredito que cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs que estão agora fazendo o estudo bíblico, tocados por essa palavra, pelo testemunho desses pais, diante de um edito de morte, eles escolhem a vida, eles escolhem aquilo que foi a ordem do Senhor, crescer e multiplicar, sede fecundos, para dar testemunho, Senhor Deus, de fidelidade ao Senhor. E olha, nasceu Moisés, o libertador daquele povo. Imagina, Senhor Deus, quantos filhos e filhas que serão instrumentos do Senhor no tempo atual, nascerão pelo sim dado, pelos meus irmãos e as minhas irmãs tocados por essa palavra. O Senhor é o Deus da providência, o Senhor cuida de todas as coisas. Nós não confiamos nos homens, nos carros, nos cavalos, no poder, na política. A nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Obrigado por nos confrontar com a sua palavra e nos provocar a viver dessa maneira a fidelidade ao Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Não tenha medo de ser fiel. Se você for fiel, a providência de Deus vai reger a sua vida. Escolha ser fiel a Deus e obedecer às suas leis e os seus mandamentos. Rejeite tudo aquilo que é a pregação mentirosa desse mundo. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.